Meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Professor Gleide falando. Em primeiro lugar, muito obrigado, por estar assistindo o nosso vídeo. Sem dúvida nenhuma, isso corresponde ao respeito e o carinho que temos um pelo outro, não é? Agradeço. Bom, eu vou falar de um assunto agora que eu estou sendo extremamente procurado para poder opinar. E você sabe que, conforme Dante Alighieri, a pessoa que realmente vai ficar na parte mais quente do inferno é aquela que não opina. E realmente eu só dou opinião quando eu sou chamado. E efetivamente, pessoal, é um assunto que muito me interessa a todos, tá bom? Que é exatamente a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego e pelo novo governo, Jair Bolsonaro, e se isso pode influenciar ou não, tá bom? Nos direitos trabalhistas ou algo nesse sentido. A minha ideia é que esse vídeo dure em torno de 10 minutos, não mais do que isso, tá bom? Mas é importante que você tenha a consciência necessária para que você também possa saber os seus direitos e necessariamente informar aqueles. E eu peço, claro, que você compartilhe este vídeo para a maior quantidade de pessoas que eventualmente você tenha acesso. Por favor, vamos levar o conhecimento. Primeiro aspecto, como vocês sabem, eu sou advogado trabalhista, isso há quase 20 anos. Sou professor de Direito e Processo do Trabalho, trabalhei e trabalho junto ao Ministério do Trabalho e Emprego desde quando eu me formei, sou autor de diversas obras. Por que eu estou dizendo essa introdução? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de vivência em que eu posso opinar por esta situação, tá bom? Então, o primeiro passo que eu chamo a atenção de você, vamos fazer o seguinte: qual que é a atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego, tá bom? Consequentemente, como ele está trabalhando hoje e se isso vai acarretar prejuízo ou não para as nossas instituições ou para os nossos trabalhadores. Lembrando que esse vídeo é totalmente apartidário, vou deixar isso muito bem claro. Eu sei que vai ter pessoas que vão me chamar aqui de petralha, ou de Bolsonaro, ou de PSDBista. Pelo amor de Deus, gente, esse vídeo não tem nada a ver com política, tá claro a todos? Tá bom? Então, por favor, não me venha com esse lenga-lenga, tá bom? Pra cima de nós, porque chega já dessa discussão, nós ou eles, resistência ou não. Eu não aguento mais esse papo, não. Desculpa, tá? Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele é um órgão, gente, administrado pelo governo federal. Então, obviamente, é o governo federal que faz, obviamente, toda a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, qual o objetivo dele? Ele dita normas regulamentadoras, instruções normativas, portarias e, consequentemente, ele faz a fiscalização do trabalho. Ele foi criado, meus caros amigos, precisamente em 1930, logo no governo, revolucionário de Getúlio Vargas. O objetivo do Ministério do Trabalho chamava Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá certo? Esse era o nome que se dava aí na época. E o objetivo principal dele era qual, meus caros amigos? Satisfazer os anseios dos trabalhadores da década de 20, que até então não tinha direito nenhum. Nem CLT tinha na época, meus caros, 1930. A CLT foi criada em 1943. Bom, as atribuições hoje do Ministério do Trabalho são quais? Eles estão descritos, vou dizer a lei para você, tá? Decreto 5063 de 2004. Bom, qual que hoje são as atribuições deste órgão? Política para a geração de novos empregos, modernização das relações de trabalho, fiscalização do trabalho e também política salarial. Como você pode notar, as atribuições hoje descritas desde 2004 no Ministério do Trabalho e Emprego praticamente não pertencem mais a ele, porque obviamente é feito pelo Ministério da Fazenda hoje. Vamos entender isso melhor daqui a pouco, tá? Quais são os órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego hoje? Bom, nós temos os órgãos de assistência ao Ministro do Trabalho, tá bom? Nós temos os órgãos descentralizados, que é a Superintendência Regional do Trabalho, e nós temos os órgãos colegiados do Conselho Curador do FGTS, do FAT e também da Política de Imigração. Política de Imigração, algo extremamente recente, pela Lei 13.445 de 2017. Ainda mais, gente, com essa vinda dos haitianos, principalmente para o Brasil. Bom, mas vamos falar em números agora, vamos falar em valores, tá? Hoje, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2018, tá? Primeira quinzena. Bom, primeiro passo. Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego tem um orçamento anual de 9 bilhões
por ano. Nós temos hoje precisamente 7.046 servidores, tá certo? No Ministério do Trabalho e Emprego. E desses 9 bi, que é do orçamento, pessoal, houve um investimento apenas nos trabalhadores, sabe de quanto? De 94 milhões. Então faz a conta comigo. São 9 bilhões por ano e só foi investido, vamos arredondar, vai, 100 milhões. Ou seja, 1% do que efetivamente foi direcionado. Porque os outros gastos com o Ministério do Trabalho e Emprego é com o que, gente? Com o cargo de funcionários. Hoje o Ministério do Trabalho e Emprego, ele perdeu sua força para outras pastas, como por exemplo o Ministério da Fazenda, tá bom? Bom, com o fim da contribuição sindical, meus caros amigos, qual que é a função hoje básica, isso do ponto de vista bem prático, e eu posso falar isso com grande certeza para você, tá bom? Isso eu li e isso eu vivi e vivo. São duas funções hoje que tem o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele faz a gestão de fundos. O que seria gestão de fundos? Ele coordena o FGTS e o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E ele faz a chamada manutenção de cartas sindicais, que é a abertura de novos sindicatos. Lembrando que há 3 meses atrás nós tivemos o afastamento de um ministro do Trabalho, porque ele vendia, entre aspas aqui, tá? Vendia sindicatos, tá certo? Dentro do Ministério. Então, ou seja, nós temos basicamente em termos de número, 9 bilhões de orçamento e 9,1 bi de gasto, gente. Ou seja, o Ministério do Trabalho hoje, sinceramente, para nós, tá certo, que somos da área trabalhista, não serve para absolutamente nada. É um corporativismo tamanho para quê, gente? Para o controle da contribuição sindical e para a abertura de novos sindicatos. Vejam bem vocês. Vejam, não estou levantando a bandeira do Bolsonaro, longe disso, tudo bem? Mas essa discussão da caída ou não do Ministério do Trabalho, ela se dá desde quando foi nomeada. Lembra da Cristiane Brasil? Lembra? Futura ministra do Trabalho? Que o próprio bateu no Supremo realmente se era compatível ou não o aceite dessa pessoa para ser ministra, e ela acabou não assumindo a pasta, filha do Roberto Jefferson. Desde essa época se discute isso, gente. Não é de agora, meus queridos amigos, tá? Então hoje, qual que é o objetivo hoje do Ministério do Trabalho? Gente, abertura de sindicatos e o fundo. Bom, primeira coisa, o fundo hoje, gente, ele pode ser gerido pelo Ministério da Fazenda, o que na prática já ocorre. A fiscalização, ela pode ser incorporada à fiscalização previdenciária, sem problema nenhum. E os sindicatos, eles devem o quê, gente? Sobreviver com a mensalidade dos seus filiados, e não com a contribuição anual ou a contribuição sindical que até então era. Então os sindicatos precisam criar, obviamente, sistemas e formas de oferecer serviços para que possam gerar aos seus filiados, e não necessariamente depender de dinheiro público. Ou, em outras palavras, meus caros amigos, mas nós não vamos perder direitos trabalhistas? É claro que não. É óbvio que não, porque os direitos trabalhistas estão descritos no artigo 7º. Eles podem ser alterados? Podem, mas isso depende de uma emenda constitucional. A reforma trabalhista trouxe a nova ordem, por exemplo, do entendimento trabalhista, que é de flexibilização, que é de acordo, que é de privatização. Então, Gleide, como eu, funcionário, eu posso me precaver e evitar maiores problemas futuros? Se especializando, se estudando. Hoje nós não temos aqui as redes sociais que oferecem muita coisa, até mesmo sem custo para você. É que as pessoas, gente, querem eu posso chamar isso sabe, ele quer uma forma fácil de ganhar dinheiro. Ele quer um acobertamento do Estado que, sinceramente, gente, nos dias atuais não dá mais. Gleide, você é a favor do liberalismo, mas não tem a menor dúvida, sou totalmente a favor do Estado mínimo. Que o Estado ele seja gerido por aquilo que realmente ele é efetivo, que é segurança, saúde, educação e judiciário. O resto tem que ser passado, obviamente, gente, para os cidadãos, para a atividade privada. Nós não podemos ter esse paternalismo muito exacerbado como até então nós temos.
Então, meus caros amigos, isso vai alterar a área trabalhista para nós? Não. O advogado trabalhista ele tem que se reinventar. Ou seja, nós não temos mais que ficar movendo a açãozinha trabalhista. Claro que não. Nós temos que fazer agora o planejamento trabalhista das empresas, mostrando as novas formas de contrato, mostrando as novas formas de solução de conflitos, fazer a mediação e a conciliação das partes. Não é isso que descreve o novo Código de Processo Civil? Ou seja, nós estamos vivendo uma fase de transição e nós temos que nos adaptar. Obviamente que é muito cômodo para nós, que já estamos há um bom tempo no mercado, que tudo se mantivesse como sempre esteve, porque nós ficamos na nossa zona de conforto. E quando existe, obviamente, existe uma mudança, existe o quê? Existe uma incerteza do que pode e do que não pode acontecer. Diante desta situação, meus caros amigos, nós temos que nos reinventarmos, nós temos que buscar novas soluções e não esperar que isso caia do céu. Pessoal, é exatamente isso. Professor, essa mudança do Ministério do Trabalho vai mudar em termos de concurso público? Lógico que não. E nós vamos precisar de cada vez mais pessoas do serviço público que sejam o quê? Especializadas. Chega daquelas pessoas que só são colocadas em cargos de comissão por questão política. Chega. Muita gente incompetente. Você já deve ter ido a um órgão público e deve ter visualizado pessoas que não têm a menor capacidade de estar ali. Então nós precisamos de pessoas competentes para que a máquina comece a gerar novamente renda. O trabalho, meus queridos, para fechar aqui, o trabalho independe de política, entendam bem, gente, trabalhista. É política econômica. As pessoas não querem chegar a isso. As pessoas só querem chegar no seu espaço. Mas somente através de políticas econômicas é que nós teremos exatamente a produção de emprego. E havendo produção de emprego, a moeda realmente começa a girar. A economia começa a girar. E aí, obviamente, nós teremos um crescimento no Brasil. Mas a redução realmente da máquina pública se faz necessária em serviços que não sejam essenciais. Combinado? Esta é a minha opinião. Respeito, obviamente, as opiniões contrárias. Tudo bem? Claro que muita gente vai dizer que vai perder direito, que isso, que aquilo. Tudo bem? Talvez eu esteja errado naquilo que eu estou falando agora, mas é exatamente isso que está acontecendo no mundo e o Brasil está inserido nesse planeta Terra. Não pode ser diferente. Tá bom? Abração a todos, obrigado. Compartilhem esse vídeo, por favor.